Bem-vindos ao canal Chat Xadrez Ajedrez. Estamos aqui hoje para o início de mais uma nova playlist no canal, isso mesmo, a playlist Bora Evoluir. E como que vai funcionar essa playlist, galera? Vai funcionar da seguinte forma: eu vou jogar com inscritos e seguidores aqui que tenham menos de 1.200 pontos de rating, galera que está começando no xadrez, a galera que está começando a desenvolver o jogo, começando a desenvolver as habilidades aí. E eu vou jogar e vou tentar dar uns toques aqui, principalmente na abertura, que quando a gente está começando é super natural, galera, não tem jeito, a gente quer jogar peões laterais, a gente pendura peça, a gente deixa peças no geral, a gente deixa peça solta, a gente quer sair logo para dar checkmate com a dama, avança o peão lá até a sexta, sétima, como se não houvesse amanhã. Isso é muito normal, isso é natural. Então essa playlist vai tentar auxiliar nesse desenvolvimento, nessa questão aí do jogo, tá bom? E hoje a gente vai jogar aqui com o inscrito Miguel, lá do Rio de Janeiro. Quero agradecer demais ao Miguel, a Fabiana, que é a sua mãe. Obrigado aí por seguirem o canal, seguirem o Instagram. O apoio de vocês, a participação é fundamental para o crescimento do trabalho. E só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Hoje vou jogar com o Miguel aqui então. E outra coisa, também a Fabiana, o Miguel, eles têm um projeto lá no Rio de Janeiro, um projeto muito bacana, chamado Cantinho da Amizade, levando o xadrez aí na comunidade, levando o xadrez para os jovens aí da comunidade do Morro dos Macacos, lá no Rio de Janeiro. Então é muito importante esse projeto, bota a criançada para aprender xadrez, bota os jovens aí para aprender xadrez, para aprenderem o xadrez, e é muito bacana para vocês acompanharem, para vocês conhecerem mais. Segue lá no Instagram, tá bom? Cantinho da Amizade, projeto muito bacana. E vamos à partida agora? Aqui o Miguel, ele tem a média de 1.000, 1.100 de rating. No Lichess ainda não tá... O rating dele ainda não está formado, ele tem poucas partidas aqui, eu acho que ele joga mais pelo chess.com. Mas a gente jogou aqui pelo Lichess, então vamos lá? Joguei de pretas aqui, vou deixar na visão do Miguel pra gente ir comentando algumas coisas durante a partida, tá certo? Então ele seguiu aqui com C4. Já não é uma abertura muito usual para quando a gente está no nível iniciante. A gente recomenda, C4 não está errado, de forma alguma, mas a gente recomenda geralmente fazer E4 ou D4, são as jogadas rumo ao centro aqui, né? Opa, peraí. Que visam dominar aqui as casas centrais. E o C4 já a gente recomenda mais quando a galera está num nível um pouco mais avançado, mas não tem problema jogar C4. Vamos lá, C4. Eu joguei aqui E5, desenvolvendo aqui rumo ao centro. Só que agora ele já veio para um lance aqui impreciso, esse G4, né? A gente pode notar aqui que esse peão já não tem nenhuma proteção, esse peão já não tem nenhuma proteção também, então aqui ele já criou debilidades na posição, já deixou peças soltas. O que seria legal ele fazer agora? Já que ele mandou um C4, desenvolver o cavalo, não deixando eu avançar meu peão. Esse C4, ele já não deixa eu jogar também aqui um D5. O que mais? Esse cavalo C3 aqui, já futuramente pode proteger o avanço de um peão. E é isso aí. Outra jogada possível também seria um D3, protegendo esse peão, não deixando esse peão solto. Opa, peraí. Fiz errado aqui, galera. Então outra jogada possível também seria C3, né? Liberando o bispo, o desenvolvimento do bispo de casas escuras. Outra jogada possível também seria E3, com a ideia de jogar depois D4, trocar peças aqui no centro. Ou simplesmente E4 também seria jogável. Eita, cliquei errado de novo. Desculpa aí, galera. Então vamos lá, ele jogou G4, né? Então aí eu segui com desenvolvendo meu cavalo. Já colocando uma proteção, é importante você harmonizar suas peças. Aqui o cavalo está protegendo o peão de futuros ataques. No começo assim não tem nenhum ataque, mas já desenvolveu uma peça. Jogou agora A3. Não é um lance tão bacana, que ele já fez 2 lances de peões. Então o A3 aqui fica um pouco sem sentido. Eu acho que acho que ele vai querer avançar aqui com esses 2 peões aqui. É uma ideia mais... igual eu falei no começo do vídeo, quando a gente está iniciando no xadrez, a gente quer avançar com todos os peões, já promover, atacar.
mas esse avanço de peão custa caro no meio da partida, do meio para o final da partida. Então vamos lá, ele fez um lance A3, aqui novamente, já que ele fez esse lance... Opa, peraí. Já que ele fez esse lance G4, os dois peões estão desprotegidos. Então aqui um lance legal seria aqui E3. E3, ó, a gente abre caminho para o bispo está protegendo o peão. Abre caminho para a dama está protegendo o peão. Então aqui a gente já criaria proteções, né? Outro lance legal aqui. Novamente o cavalo, desenvolvendo. Novamente D3, desenvolvendo aqui, protegendo o peão, abrindo espaço para o bispo jogar. Então, mas aqui ele foi para esse lance A3. Eu segui desenvolvendo, joguei aqui para D6, abrindo espaço aqui, abrindo um ataque descoberto para esse peão que já está desprotegido. Então, além de desenvolver, proteger meu peão central, eu tive um ataque nesse peão. E ele já foi para o ataque aqui em B4. Mais um lance de peão. Não é legal mover todos os peões assim logo no começo. Então, novamente, ó, agora que eu estou abrindo um ataque aqui, seria legal jogar esse lance aqui E3. E esse lance E3 também, ou E4, o E3 eu acho mais legal nessa posição porque ele tira a casa do cavalo, né? No caso, meu cavalo não poderia vir para a casa de D4. Então esse lance E3 seria importante nessa posição. Ele seguiu logo com B4. Eu capturei o peão solto dele. E ele veio com B5. Então ele já criou uma fraqueza aqui. Esse peão aqui de C4 está fraco. Eu saí com o meu cavalo. Opa, peraí. Vamos lá. Eu saí com o meu cavalo. Eu tinha duas opções aqui. Eu poderia vir para A5. Eu poderia vir para... Duas opções não, falei errado. Poderia vir para D4. Poderia vir aqui para E7. Ou poderia voltar, né? O que eu escolhi? Eu escolhi voltar. Por quê? Se eu volto aqui para o cavalo para E7, eu fico tampando o desenvolvimento do meu bispo. Eu fico tampando o desenvolvimento do meu outro cavalo. Eu fico tampando o desenvolvimento da minha dama. Então aqui esse cavalo aqui não seria legal. Se eu venho aqui para o cavalo para o canto, ele fica meio sem jogo. Cavalo no canto geralmente no começo do jogo não é legal. É legal você deixar o cavalo mais centralizado possível. Porque aqui centralizado ele abrange mais casas, né? E aqui no canto não. Aqui no canto ele ia ficar meio que sem retorno. Então, depois se eu jogo ele para o canto, facilmente o adversário poderia capturar. Então eu resolvi voltar com a ideia do seguinte. Agora desenvolver meu cavalo aqui para D7. E já que não tem mais avanços aqui por enquanto de peões, eu jogar meu cavalo aqui em C5, protegido pelo peão. Seria um posto avançado aqui para o meu cavalo, seria bacana. Então fiz para esse lance o cavalo voltando para a casa inicial. E ele veio atacando o meu bispo. Agora voltei o bispo aqui. Não seria legal voltar para essas duas casas aqui, porque aqui eu estaria tampando minha dama. E voltar para a casa inicial não teria sentido, né? Então eu voltei aqui para a casa de E6, atacando o PS. Então a gente falou que não é legal avançar peão logo no começo da partida, porque ele fica solto, fica perdido, né? Então eu já estou atacando esse peão. Ele não viu, ele desenvolveu o cavalo. E eu consegui mais um peão aqui na posição. Jogou a torre. Outro lance que não foi legal. Talvez a ideia dele foi proteger, né? Aqui o peão que está atacado, mas o cavalo já estava protegendo aqui. Então, mexer a torre no começo, mais uma dica aí, não é legal. Você tem que desenvolver o cavalo, os cavalos, os bispos. Esse bispo aqui está sem jogo, então seria legal colocar ele no jogo aqui. Fazer um G2, já atacar meu peão que está desprotegido. Aqui já criaria um ataque aqui, né? Eu teria que me mexer nesse caso. Teria que jogar meu peão, avançar peão. Teria que fazer alguma coisa, teria que proteger. Então seria legal esse lance do bispo, seria legal desenvolver o cavalo, seria legal desenvolver o outro bispo. Aqui ele foi para a torre B1. Eu segui aqui no desenvolvimento normal do meu cavalo. E agora outro movimento de torre. A subida de torre, como eu falei, não é legal nesse começo. Tem muita peça pequena ainda, cavalos e bispos. E a torre pode ser facilmente capturada. Então ele foi para esse ataque ao meu bispo. O que eu fiz? Eu contra-ataquei. Eu segui com o meu peão aqui protegendo o bispo.
e liberando espaço para o meu outro bispo, o bispo de Casas Escuras, atacando a torre dele. Então ele fez um movimento com a torre, 2 movimentos, e agora ele vai ter que tirar a torre novamente. Então ele, enquanto eu estou desenvolvendo, ele perdeu tempo, 3 tempos com a mesma peça. E ele não viu, ele foi pro ataque aqui ao meu bispo. Igual eu falei, no começo é muito natural. Claro que a cada passo que a gente vai fazendo, a gente vai tendo que prestar mais atenção, de não pendurar a peça. Mas não se preocupa, Miguel ou qualquer outro inscrito, qualquer outro seguidor que esteja começando agora no xadrez, não se preocupa, no começo é muito natural a gente pendurar a peça, a gente deixar peças soltas, é muito natural isso, tá bom? E a gente vai desenvolvendo isso aí com a prática, com o tempo a gente vai melhorando o jogo. Então ele avançou aqui atacando o meu bispo, eu capturei a torre dele, porque uma torre vale mais que um bispo. Ele capturou, recapturou, né? E agora, meu bispo tá meio sem retorno, né? Não posso capturar esse peão, não posso capturar esse, não tenho como voltar, não tenho essa casa disponível, senão a dama me captura. Essa aqui que eu pensei aqui na posição. Falei, eu vou avançar meu peão atacando o cavalo, que se ele capturar meu bispo, eu capturo o cavalo dele, tá tudo certo, né? A gente acaba trocando a peça. E foi assim que seguiu na partida. E agora a gente vê como o avanço do peão causa problemas. Ó. Ele está com 3 peões avançados e soltos, desprotegidos. E a gente vai explorar isso agora. Aqui ele veio para cima do meu peão. Então quando a gente está com peça a mais, no caso eu estou com uma torre, né, de vantagem. Então a gente tenta trocar peça. Eu troquei as damas para evitar qualquer tipo de ataque. E pensei o seguinte, vou trocar as damas e vou para cima desses peões soltos. Já desenvolvi meu cavalo. Pensando, quem sabe, dar o roque ou o grande roque. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele, atacando o meu peão. E eu fiz simplesmente roque, protegendo o meu rei. E colocando a torre em jogo, hein? Ele capturou meu peão. E agora eu coloquei aqui a torre na mesma coluna do rei dele. Eu vou tentar avançar esse peão, trocar peão e abrir essa coluna para atacar o rei dele. Já que ele não fez o roque, é importante quando o seu adversário não faz o roque, você tentar explorar o rei centralizado. Então foi isso que eu apostei. Ele jogou torre G1, já colocando a torre na mesma coluna aqui do meu rei. Futuramente eu tenho que tomar cuidado, isso pode ser um perigo. E aqui eu avancei. Tentando trocar peão, ele capturou. Eu capturei. Ele capturou de cavalo. E aqui a torre em jogo agora. Agora sim é legal você pôr a torre em jogo, já que saiu a dama. Saíram já as peças menores, apesar de só tem 2 bispos aqui. Então já é legal você colocar a torre em jogo. Eu dei um cheque, ele vai ter que sair com esse rei. E agora colocar no meu cavalo aqui, colocando pressão nesse peão solto. Ó. A gente vê que só tem o bispo defendendo. E agora eu tenho 2 ataques aqui, com o meu cavalo e com a minha torre. Agora ele jogou o bispo, uma jogada interessante aqui. Jogou o bispo nessa diagonal, atacando o meu cavalo. Se eu tiro o meu cavalo agora, um exemplo aqui. Se eu tiro o meu cavalo aqui, se a gente faz essa combinação, ele teria esse lance aqui, ó. Opa, peraí, aqui não. Aqui seria mais forte, eu acho. Teria esse lance. Com forte iniciativa. Se eu volto aqui, ele vai ter sempre essas... Ele teria checkmate aqui, né? Olha só. Teria checkmate aqui, então seria um... Ah, não, falei errado. Falei besteira, cancela... Editor, capivarada do editor. Então ele teria que cobrir. E aí sim, checkmate, né? Então eu tentei tomar esse cuidado aqui com esse bispo nessa diagonal. O bispo com a torre nessa configuração aqui, eles são muito fortes. Então o que eu fiz primeiro? Antes de sair atacando, falei, vou cuidar da defesa. Primeiro eu dei um cheque para afastar o rei dele. Ele voltou. E agora eu avancei meu peão. Agora se ele capturar meu cavalo, eu capturo de peão ou de torre. Tá tudo certo aqui. E não tem mais esses ataques. Ele pode capturar aqui. Se ele capturar aqui, ele está perdendo peça. Então ele foi para esse avanço aqui, foi para esse F2, G2, perdão, atacando minha torre. E agora que ele saiu da proteção do peão, eu capturei com cheque. Ele foi para B1. Capturei mais um peão, cravando aqui o bispo dele. Agora a minha ideia é jogar o cavalo aqui e tentar ganhar esse bispo. Ele capturou meu peão e eu segui com o meu plano. Fazendo 2 ataques aqui
no bispo dele. Ele cravou meu cavalo, eu não posso sair daqui, senão estou perdendo minha torre. Então fui para essa ideia de capturar o bispo aqui de B2 dele. Ele saiu com o rei, e nessa posição eu fiz um mouse sleep, eu ia trazer minha torre e capturar esse peão. Acabei soltando sem querer aqui. E sem querer veio uma armadilha, né? Aqui se ele captura, eu tenho um cheque aqui, capturando a torre dele na sequência. Virou uma armadilha sem querer. Aqui a gente está num final já, um final ganho aqui para as pretas, mas vamos tentar tirar alguma lição, alguma coisa de instrutivo desse final. Vamos lá. Eu joguei a torre para cá, continuei deixando aqui com o mesmo tema da armadilha, e aí ele capturou. Então aqui a gente está nesse final, ó. Eu estou com uma torre, ele está com um bispo, porém eu estou com peões a mais, e os peões dele, ó, ele avançou no começo, estão soltos, então são facilmente alvos. Então é legal você não deixar peões soltos no começo do jogo, porque isso reflete no final. Vamos lá. Eu segui aqui, ó, uma coisa bacana, uma dica de ouro aí para quando vocês chegarem em finais de jogos. Quando você tiver torre, você tenta cortar o rei da posição. Então o que eu fiz aqui? Eu joguei minha torre na coluna C. Esse rei nunca mais vai passar para esse lado do tabuleiro. Então ele vai ficar limitado à coluna A e B nessa posição. Outra coisa, agora ele seguiu atacando aqui. Eu queria sair muito com o meu rei, colocar meu rei em jogo, mas ele está atacando o meu peão. Então quando a gente está num final de bispo, seu adversário tem um bispo, no caso ele tem um bispo de casas claras. Então a gente coloca todas as nossas peças em casas escuras. E foi assim que eu segui na partida. Então aqui, ó, todas as peças, com exceção do rei por enquanto, estão em casas escuras imunes ao bispo dele. Então ele não tem nenhum ataque contra as minhas peças. Ele deu cheque, eu saí. E eu fui trazendo meu rei. Agora ele atacou minha torre. E eu deixei. Por quê? Porque aqui no final, se você tiver com muitos peões de vantagens ou peças de vantagens, não tem por que defender a peça. Aqui se ele captura, eu capturo aqui o bispo dele e olha só. Ele tem os cacos de peões, né, como a galera chama. E não tem tempo dele chegar para defender o outro peão dele. Então ele vai tentar e aqui já era, né? Aqui a gente tem peões passados, aqui a gente vai conseguir promover. Aqui não tem o que ele fazer. Então aqui ele vai ter que descer e a gente vai facilmente promover nossos peões. Mas não foi assim que seguiu na partida, peraí. Eu deixei a torre de propósito, ele não capturou. Ele protegeu aqui o bispo. E eu fui para cima do peão. Ele deixou o peão, eu capturei. E agora ele jogou o bispo aqui e eu fui para a mesma ideia. É importante, se você tiver peça a mais, você trocar peças no final. Não importa assim agora, a torre vale mais que o bispo, mas nesse final você nem precisa da torre. Então já fica mais uma dica aí. Eu falei até durante a partida, eu falei, independente do movimento dele, eu vou capturar esse bispo. E foi isso que eu fiz. E agora, só trazer o rei. Se eu quisesse, poderia trazer o rei para cá e capturar esses peões e promover os outros. Então aqui eu joguei meu rei em oposição. O rei dele não pode entrar aqui na coluna C novamente. Meu peão vai avançar e promover. E nessa posição aqui ele abandonou. Então ficou um final bem instrutivo. Vamos voltar a partida aqui rapidinho. A gente falou de não avançar peões e deixar os peões soltos. Não avançar os peões laterais logo no começo do jogo. Tem determinadas posições que pedem esse avanço aqui, tanto para A3 quanto H3, ou no caso das pretas aqui, esse avanço aqui do peão de H e de A, mas não era o caso. Outro avanço desnecessário. Outro avanço de peão. Avanço de torre, mexida de torre sem desenvolver peças menores. E acabou perdendo a torre. Quando a gente tem uma vantagem, a gente tenta trocar as damas, isso é muito legal. Proteger o rei, o roque. Às vezes, quando a gente não tem a dama mais no tabuleiro, às vezes nem precisa fazer o roque. Mas como o rei dele estava centralizado, eu quis fazer o roque para conectar minhas torres e colocar logo elas em jogo.
para explorar o rei dele aqui que estava no centro ainda. Então deu certo essa tática, o rei dele teve que fugir. Aqui foi um erro, né? O mouse sleep. Mas que acabou dando certo, virou uma armadilha sem querer. E aqui a gente foi para esse final instrutivo. Cortar o rei da posição. Colocar todas as peças nas casas opostas ao bispo. Quando a gente cair no final aqui contra bispo. E aqui a questão do material. A gente pode simplesmente trocar material se a gente tiver com uma vantagem muito grande, como é o caso aqui. E assim, tivemos o nosso primeiro Bora Evoluir. Quero muito jogar com o Miguel daqui a um tempo. Postar um vídeo dele aqui, jogando aqui as aberturas, jogando o meio jogo aqui mais consistente. Com certeza, Miguel, obrigado pela sua participação. Agradecendo demais ao apoio que você, sua mãe, toda a galera aí tem prestado ao canal. E é isso aí, ó. Nossa partida aqui. Espero que essas dicas sejam de grande valia para você. Não só para você, como para todo mundo que está assistindo. Se você tem menos de 1.200 de rating no Lichess ou no chess.com, me manda aqui uma mensagem nos comentários ou no direct lá do Instagram, do perfil Chess Xadrez Ajedrez, que a gente vai bater um papo, a gente vai jogar, eu vou analisar nossa partida, vou tentar dar uns toques, dar umas dicas. Espero que você possa evoluir e a gente parta aí para suba um degrau aí no seu rating, tá bom? E é isso aí, galera. Essa foi nosso primeiro vídeo dessa playlist muito bacana. Tô muito animado de fazer essa playlist. E é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, seu like, compartilha aí com seus amigos. Se você tem um amigo que joga xadrez, que gosta de xadrez, compartilha esse vídeo, compartilha o canal com ele. E é isso aí. Canal Chess Xadrez Ajedrez. Valeu!